em algumas situações que devemos entender quanto a essa relação entre mente consciente e relação ao conhecimento. Dizem os cientistas da cognição, os psicólogos cognitivos, que o conhecimento tanto é consciente quanto não consciente. Uma pessoa que sofre um acidente, por exemplo, e perde a memória de curto prazo. Você diz o nome para a pessoa, daqui a 1 minuto a pessoa pergunta. E você pergunta, você diz o seu nome para a pessoa, daqui a 1 minuto a pessoa pergunta qual é o seu nome. Aí você diz novamente, daqui a 1 minuto ela pergunta novamente qual é o seu nome. Ela não sabe que dia é hoje, mas ela sabe que em 1958 o Brasil foi campeão pela primeira vez do Mundial de Futebol na Suécia. E havia um camaradinha lá, um pretinho bom de bola chamado Pelé, que foi a sensação do Mundial. Como é que pode isso? Não é? Existe aquilo que a gente tem na memória, a gente sabe que tem na memória, e existe aquilo que a gente tem na memória, mas não sabe que tem na memória. Não é? Você já teve a experiência, por exemplo, de se pegar cantarolando uma música na mente? Todos os dias eu tenho essa experiência. Às vezes é uma tortura. Quer parar e não para. Não, ela não para. É como se fosse uma vitrolazinha ali. E é interessante que, pelo menos comigo, ocorre muito daquelas músicas naftalinadas, que uma memória explícita, existe uma memória implícita. Não é? Quantas vezes você ouve uma música e essa música leva você, né, Chico? A lugares. A lugares, ele chega falando um olhinho belezinho. Memória implícita. Porque os conteúdos estão estocados nessa não consciência. De repente se tornam disponíveis. Há situações traumáticas, por exemplo, que são estocadas nessa memória não consciente, não são trazidas. Algumas técnicas trazem essas memórias à tona. Às vezes, numa psicoterapia, por exemplo, a pessoa lembra-se de coisas que já estavam na mente delas, deletadas, mas que vêm à tona num processo de catarse, aquilo que eu chamo de vomitação, mas aquilo que lhe faz mal. Algumas memórias que não vêm à consciência ou não estão na consciência, mas estão presentes no indivíduo. E essas memórias estão operando ali na casa de máquinas, produzindo emoções, sentimentos, percepções. É isso que nós vamos ver logo na sequência. Estão trabalhando ali o tempo inteiro. Por exemplo, às vezes você está num dia que você diz, de onde vem essa tristeza que eu estou sentindo? Você não sabe nomear a origem. Você não tem consciência. Mas está ali. Toda a energia afetiva, psíquica, está presente na casa de máquinas. E você pensa que está no controle. Aí daqui a pouco começa a vir uma nova programação de humor. E se você se observa, você começa a perceber a raiva chegando, a tristeza, a melancolia, enfim. É só quando você começa a introjetar novos conteúdos mentais é que você consegue equilibrar as coisas. E é interessante que essa mente não consciente não é nossa inimiga, como pensava Freud. Freud pensava que que o inconsciente tinha todos os processos destrutivos, expulsões, no sentido de sequestrar o indivíduo. Mas, na verdade,
A mente não consciente é a nossa amiga. O importante é que nós vamos aos poucos ganhando consciência desse depósito aqui. À medida que nós conscientemente passamos a observar o que está aqui, nós vamos integrando esse grande depósito à nossa consciência aos poucos. Como é que se dá isso? É o que nós vamos ver nessa sequência de palestras. E vamos trazer algumas técnicas aqui, algumas coisas que eu pessoalmente tenho experimentado, que eu quero dividir com vocês. É fácil isso? De jeito nenhum, até porque nós não somos ensinados a fazer isso. Nós não somos ensinados a fazer isso. Mas a Bíblia nos ensina. É que nós não enxergamos isso. E eu quero trabalhar com vocês algumas técnicas a partir da Bíblia que podem nos ajudar muito nesse processo de conhecimento dessa porção não consciente da nossa mente, que é uma porção muito maior do que nós imaginamos. Quero trabalhar com vocês agora percepção, avaliação e motivação. Na não consciência, nós temos 3 movimentos que são muito importantes. O primeiro movimento é o de percepção. O segundo de avaliação, o terceiro de motivação para ação. E nossa percepção varia. A percepção tem a ver com os sentidos. O visual, por exemplo. Você vê algo, o seu cérebro faz a interpretação. Essa interpretação é avaliada. Essa avaliação conduz a uma motivação, que é uma ação, é um comportamento. Que aparentemente é controlado racionalmente, não é controlado racionalmente coisa nenhuma. Você chega no local, 4, 5 pessoas, um grupo está ali. E tem uma pessoa naquele grupo que não desce a sua percepção. Não é? Não passa pelo seu filtro afetivo. Uma pessoa naquele grupo vai produzir uma percepção, aí você vai avaliar a situação, e o seu comportamento, que talvez trouxesse uma categoria de bom humor, de alegria, pode mudar radicalmente a partir daquele seu comportamento manifesto. É o tempo inteiro produzido na não consciência. Entendem isso? Vamos pensar um pouquinho em percepção? O que é que vocês percebem? Uma mulher de uma velha. Uma velha. É uma velha? É. Ok. Quem mais está vendo uma velha? Levanta a mão. Não está vendo velha, não? Você está vendo o quê? Uma mulher elegante olhando de lado. Ok? Quem está vendo uma velha? Levante a mão. Quem está vendo uma jovem elegante? Olha, a maioria está vendo uma jovem elegante. Está vendo os dois ao mesmo tempo? Não, ao mesmo tempo não. É. Parece que só o Neto viu uma velha, não foi? Olha, é interessante que se olhar essa silhueta como um todo, você vê realmente uma velha, né? É. Mas se você tomar o olho da velha como uma orelha, você vê uma jovem bonita aqui, ó, elegante, olha. Eu não consegui ver a velha. Eu consegui ver. Conseguiu ver a velha? Há uma avaliação. A maneira como você percebe um estímulo produz uma avaliação que produz um comportamento. Se você enxerga uma velha ranzinza, você vai fazer um tipo de avaliação. Se você enxerga uma jovem bonita, você tem outra avaliação. E cada avaliação leva a um comportamento diferente. O que é que isso diz para você? Eu não diria preconceito, eu diria que o seu comportamento é, na maioria das vezes, um pré-conceito. No sentido que é resultado de uma avaliação a partir de uma percepção que você tem. Se você percebe que uma pessoa é hostil,
você vai avaliá-la como hostil e o seu comportamento vai ser ou hostil, ou de fuga, ou de indiferença, enfim, de acordo com o seu comportamento. Né? Quantas vezes você é apresentado a alguém e você imediatamente, na não consciência, você não conhece a pessoa, mas imediatamente você tem a percepção de que aquela pessoa não é uma pessoa boa. Meu santo não bateu com o dele. Da memória implícita, muitas vezes aquela pessoa evoca uma memória que não vem à consciência, mas de alguma forma, na não consciência, aquela pessoa trava. Lembra alguém, pastor? Talvez, sei lá. Pode ser, mas não necessariamente. O importante é você saber que as nossas percepções, ou a maneira como nós percebemos o mundo, as pessoas, as situações, nos levam a avaliar as pessoas e as situações de um modo que nos leva a um comportamento. E aí a nossa consciência vai tentar justificar aquele comportamento. Eu fiquei de cara feia porque... Aí vai dar a explicação. Não é verdade? Não, eu não fui para a reunião porque... Eu não falei com o ciclano porque... A nossa consciência vai sempre tentar uma explicação, porque é próprio da consciência, da razão, querer dar uma lógica a esses impulsos. O importante é que nós saibamos que a nossa lógica nem sempre tem lógica. Tem lógica para nós, porque a nossa consciência fabricou aquela lógica. É a mulher, por exemplo, que vem contando a história do seu casamento, aí você começa a fabricar na sua mente uma raiva enorme daquele marido, cabra safado. Aí você vai conversar com o marido, aí você diz, mas que mulherzinha. É terrível. Né? Porque ela traz a percepção dela da situação. Por isso que eu tenho um princípio comigo. Não traga nenhum julgamento, nem a sua mente, antes de ouvir os dois lados. Porque cada um traz a sua percepção. Alguém já disse o seguinte, toda história tem um lado, o outro lado e a verdade no meio. Porque são percepções diferentes. Um enxerga a velha, o outro enxerga a menina, bonita. E cada um vai se comportar a partir da avaliação que faz da percepção que teve.